Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da igreja sofria influência da política francesa. Muitos na igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Neste vídeo, Deus fala com Catarina de Siena
sobre os perseguidores da igreja. São muitas as razões que fazem desta ofensa a mais grave. Vou lembrar apenas 3. A primeira é porque os perseguidores agem contra mim em tudo o que fazem em oposição aos meus ministros. A segunda é porque desobedecem àquela ordem pela qual proibi que meus sacerdotes fossem tocados. Ao persegui-los, os homens desprezam a riqueza do sangue de Cristo recebida no batismo. Desrespeitando o sangue de Jesus e perseguindo os ministros, rebelam-se e tornam-se membros apodrecidos, separados da jerarquia eclesiástica. Caso venham a sofrer obstinados em tal revolta e desrespeito, irão para a condenação eterna. Se reconhecerem a própria culpa na última hora, humilhando-se e desejando a reconciliação, mesmo que não consigam fazer exteriormente, serão perdoados, mas não devem esperar pelo momento da morte, pois será incerto o próprio arrependimento. A terceira razão pelo qual este pecado é o mais grave está no seguinte: é uma falta maldosa e deliberada. Sim, Catarina de Sena está reproduzindo um diálogo que ela fez com o próprio Deus. Esse texto está em primeira pessoa. É o próprio Deus que fala em uma revelação particular para Catarina de Sena. E neste caso, Deus está dizendo que é muito grave a perseguição aos seus ministros. Se a perseguição for consciente e voluntária e não houver um arrependimento eficaz antes da morte, nesta revelação particular está assegurada a condenação eterna. Esta pessoa que está perseguindo os ministros de Cristo, perseguindo a Igreja de Deus, vai se precipitar no inferno, vai se lançar para a morte eterna. Continuando no finalzinho desse segundo slide. Os perseguidores têm consciência de que o não devem cometer, sabem que vão pecar, cometem um ato de orgulho em que não entram atrações sensíveis. Muito pelo contrário, tais pecadores arriscam a alma e o corpo. A alma privando-se da graça, muitas vezes em meio a remorsos da consciência. O corpo gastando seus bens a serviço do diabo e indo morrer como animais. Não, este pecado cometido contra mim não possui características de satisfação ou prazer pessoais. Acompanham-no apenas os desvarios e a maldade do orgulho. Um orgulho que nasce do egoísmo e daquele medo próprio de Pilatos, quando matou meu filho por temor de perder o cargo. É o que sempre fizeram e fazem os perseguidores. O texto é claríssimo. Deus está dizendo que quando perseguem os seus ministros, quando perseguem a sua igreja, o estão perseguindo claramente. Da mesma forma, se eu não me engano, em Lucas 16, verso 10, Jesus, o Deus encarnado, diz: quem rejeita os seus ministros, no caso os apóstolos, o está rejeitando. Este paralelismo é completamente bíblico e está aqui contido nesta belíssima revelação particular. Os demais pecados procedem de uma certa simploriedade, de ignorância ou de satisfação pessoal desordenada, de certo prazer ou utilidade presentes no ato mau. Naqueles pecados, o homem prejudica a si mesmo, ofende a mim e ao próximo. Ofende-me por não me glorificar, ao próximo por não o amar. Na realidade, não se ergue frontalmente contra mim, ergue-se contra si mesmo e isso me desagrada. Já no pecado de perseguição contra a Santa Igreja, sou ofendido diretamente. Os outros vícios possuem uma justificativa, uma razão intermediária. Já afirmei que todo pecado e virtude são feitos no próximo, em outro trecho do livro Diálogo. O pecado é ausência de amor por mim e pelos homens. A virtude é amor caritativo. Neste pecado, os maus perseguem o próprio sangue de Cristo ao se investirem contra meus ministros e privam-se de sua riqueza espiritual. Quando a igreja, quando os ministros de Deus são perseguidos, é óbvio que o sangue de Cristo está sendo perseguido. Mas por que é feita esta colocação? Os ministros ordenados na Igreja Católica
têm as mãos ungidas e podem, grosseiramente falando, transformar o pão em corpo de Cristo e o vinho no sangue redentor de Jesus Cristo. Quando perseguem a igreja, estão impedindo a consagração, não estão permitindo que o milagre da Eucaristia chegue a todos os cantos do planeta. Desta forma, não só ele que está perseguindo, mas todos os demais são privados desta belíssima riqueza espiritual que é a própria Eucaristia, o sacramento dos sacramentos. Entre todos os homens, os sacerdotes são meus eleitos, meus consagrados, são os distribuidores do sangue do meu Filho, em quem vossa natureza está unida à minha. Quando consagram a Eucaristia, os ministros o fazem na pessoa de Jesus. Como vês, realmente este pecado é dirigido contra meu Filho, por conseguinte contra mim, pois somos um. É uma falta gravíssima. Não se dirige aos ministros, dirige-se a mim. Também o respeito demonstrado para com eles, considero-os como se fossem para mim e meu Filho. Por tal motivo te dizia que se colocasses de um lado todos os demais pecados e este sozinho do outro, o último ser-me-ia mais ofensivo. De uma forma bem simples, neste diálogo místico é mostrado o mistério da Santíssima Trindade. Deus Pai e Deus Filho são um só. Quando ofendem o Filho, ofendem também o Pai. Como os sacerdotes são ordenados pelo sacramento da ordem, obviamente, quando esses sacerdotes consagram a Eucaristia, eles são, naquele momento, o próprio Cristo, in persona Christi, o que confirma ainda mais a perseguição a Jesus quando se perseguem os seus ministros. Falei de tudo isso para dar-te motivo de maior preocupação, seja por causa do pecado com que me ofendem, seja pela condenação eterna dos infelizes perseguidores. Assim o teu sofrimento e o dos meus servidores dissolverão a grande treva que desceu sobre estes membros apodrecidos, atualmente separados da hierarquia da Santa Igreja. Infelizmente, quase não acho pessoas que aceitem angustiar-se por causa das perseguições em curso contra o precioso sangue. Mais facilmente encontro quem atire continuamente flechas contra mim. São pessoas cegas à procura de fama. Consideram honroso o que é infame, infame o que é honroso. Recusam humilhar-se diante do próprio superior. Com tais defeitos, muitos ousam perseguir o sangue de Cristo. Ferem-me profundamente. Quanto podem, tanto se esforçam por prejudicar-me. Na realidade, não me danificam. Sou como a pedra que, ao ser batida, devolve o golpe a quem o deu. Mesmo os pecados mais vergonhosos não me causam males. São flechas envenenadas que a eles retornam em forma de culpa. Durante esta vida, privam-se da graça e no dia da morte, não havendo arrependimento, irão para a condenação. Vivem distantes de mim, atrelados ao demônio com quem se coligaram. Quando o homem perde a graça, amarra-se ao pecado. É um laço feito de ódio pelo bem e de amor pelo mal. Uma corrente com que espontaneamente a alma se entrega ao diabo, pois a isso ninguém a pode obrigar. De uma forma bem simples, sabemos que Deus é amor e sabemos que Ele é infinitamente feliz, sem precisar da humanidade. Então, quando perseguem o próprio Deus, quando atacam o próprio Deus, não o podem ferir, pois Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Simplesmente com isso, os homens se afastam da vida que é o próprio Deus. Os homens se afastam da graça, que é a presença de Deus, que santifica, que restaura e que ilumina todo ser humano. Desta forma, quando perseguem Deus, na verdade, estão se prejudicando e se encaminhando para a morte eterna, se não houver tempo para um arrependimento eficaz. Deus continua.
Este mesmo laço une os perseguidores da igreja entre si e com o maligno. De comum acordo, aqueles desempenham a função do demônio. Esforça-se este por perverter os homens, induzindo-os ao pecado mortal. Deseja que as almas tenham em si a maldade em que ele vive. Pois bem, fazem a mesma coisa os inimigos da igreja. Quais membros do diabo procuram levar os filhos da igreja à revolta contra a jerarquia, afastam-nos da caridade, acorrentam-nos ao pecado, privam-nos dos benefícios da paixão. O vínculo que une tais perseguidores nasce do orgulho e da vanglória. Com medo de perder os bens materiais, acabam perdendo a graça. De uma forma bem simples, Deus, nesta revelação particular, está dizendo para Catarina de Sena que os perseguidores, ao se aliarem ao demônio, fazem nada mais, nada menos do que a própria função do demônio, afastando a humanidade da graça de Deus. De possuidores da dignidade de Cristo decaem para a maior confusão interior possível. São pactos que trazem o selo das trevas, desconhecendo os males e pecados em que vivem, neles fazem cair outros, inconscientes dos seus pecados, não se corrigem. Como cegos, caminham vangloriando-se para a destruição da própria alma e do próprio corpo. Filha querida, chora profundamente diante dessa cegueira e miséria. São homens que, como tu, foram lavados no sangue, que se nutriram no sangue, que cresceram no seio da Santa Igreja. Agora, revoltados, abandonaram-na sob pretexto de corrigir os defeitos dos meus ministros. Eu já proibira tal comportamento, dizendo: não quero que meus ministros sejam ofendidos. Autêntico terror deveria apossar-se de ti e dos demais servidores meus quando ouvis falar de semelhantes alianças. Tua linguagem é insuficiente para referir quanto as abomino. O pior é que tais pessoas procuram encobrir seus defeitos sob o manto dos defeitos dos meus ministros. Não se lembram de que não existe capa que os esconda diante de mim. Na opinião pública, bem que passam despercebidos, não em minha presença. Conheço os acontecimentos desta vida e muito mais. Pensei em todos vós e vos amei antes de vosso nascimento. Um dos motivos pelos quais esses infelizes não se corrigem é a falta de fé. Julgo que não os vejo. Se acreditassem realmente que sei dos seus defeitos, se acreditassem que todo pecado é punido e todo bem recompensado, como expliquei em outro lugar, haveriam de corrigir-se e pedir humildemente o perdão. Nesse caso, pelo sangue de Cristo, eu os perdoaria, mas vivem na obstinação, reprovados por tantos males. Arruinaram-se, vivem nas trevas, perseguindo cegamente a Cristo. Em suma, ninguém deveria perseguir meus sacerdotes por causa de defeitos seus. Com muita clareza, nesta revelação particular, Deus diz que as pessoas querem fugir da igreja, da luz da igreja, para que seus pecados não sejam descobertos. E mais, tentam justificar os seus defeitos apontando para os defeitos dos sacerdotes, que são homens ordenados, mas são homens, são imperfeitos, também estão na busca pela santidade, mas completamente ludibriados por esse argumento falso de que o ministro deve ser perfeito, senão eu, que sigo esse ministro, que peço a sua orientação, não vou mais fazê-lo. Diante desse argumento falso de justificar os seus defeitos nos defeitos do próximo, e neste caso é um sacerdote de Cristo, utilizando este sofisma, estas pessoas se afastam da igreja e de forma obstinada a perseguem, até um ponto em que estas pessoas perdem completamente a fé e com isso perdem a sensibilidade de temer a Deus, de respeitar o próprio Deus. Poderiam ser perdoados pela infinita misericórdia de Deus. Nós sabemos, como na revelação particular da Divina Misericórdia, nos escritos de Santa Faustina,
que a misericórdia de Deus é eterna, como está no Salmo 117, que a misericórdia de Deus é como um oceano, e os nossos pecados, por mais graves que sejam, são areias facilmente submersas por este oceano. Se tivessem a noção, a consciência de seus pecados e pedissem perdão, seriam facilmente perdoados pela misericórdia de Deus. Mas justamente porque se afastam completamente da igreja e a perseguem, como já falei, de forma obstinada, acabam se condenando no final das contas. Como diz na revelação particular, arruinaram-se, vivem nas trevas, perseguindo cegamente a Cristo. Que possamos refletir sobre essas palavras assertivas, duras, mas encharcadas de verdade. Que o Senhor possa alimentar em nós o dom do temor a Deus e que estejamos sempre prontos a pedir perdão e a seguir a igreja, que é o corpo místico de Cristo, que se trata do próprio Deus. Que possamos seguir a igreja de Cristo, defendê-la interna e externamente e buscar a santificação através dos sacramentos criados por Deus e administrados pela Santa Mãe Igreja, que inclusive são banhados no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.